parabéns a vocês também. Parabéns a todos, parabéns. Seguimos a Praça da Alegria falando de um tema que interessa. Ora, vamos falar de finanças. Garanto-vos que interessa a todos. Impostos. Sem exceção. Valerá a pena pedir a reavaliação do imóvel, da casa, da nossa casa, às finanças? Vamos fazer esta pergunta à rua. Quanto vale a sua casa? É uma questão simples, mas que para o Governo será como a pergunta dos 250 mil euros do Quem Quer Ser Milionário, e à qual muitos portugueses vão ter mesmo de responder. Ao longo deste ano, mais de 5 milhões de imóveis, 70% dos prédios urbanos em Portugal serão reavaliados. Regra geral, são edifícios cuja avaliação é anterior a 2004 e que, à luz dos critérios atuais, estarão valorizados e, por isso, vão pagar mais IMI. Ora, a pergunta está lançada. Só não sabemos se os portugueses já sabem a resposta. Ao longo deste ano, todas as casas que tenham sido avaliadas antes de 2004 provavelmente terão que ser reavaliadas e pagar mais imposto do IMI. Eu já ouvi isso na televisão. Sabias? Eu não. Isso... É por causa do novo imposto que se vai pagar, não é? Elas foram avaliadas quando houve aquele... Portanto, houve eles avaliaram a casa. E sabe qual é, a partir do resultado dessa nova reavaliação? Eu não sei. Também não sei. O IMI vai ficar mais caro. Vai? Sabia que ao longo deste ano, acho que são mais de 5 milhões de imóveis vão ter que ser novamente avaliados. Eu sei. E sabe que o IMI vai ficar mais caro? Sei também. Nem ideia de quanto? Não. Pois, porque já pagamos pouco. Já pagamos pouco e ainda vamos pagar mais. Isso não é posses. Não é bando de posses. Não é bando de posses como é que ele vai sustentar o MFI e a comitiva toda. Sabem quão mais cara vai ficar a vossa fatura do IMI? Não faço a mínima ideia. Olha, acho que está tudo a encarecer, é tudo muito caro. Vai pesar na carteira? Pois claro que sim. Claro que vai doer e muito. Não só a mim como aos filhos. Os filhos também têm casa própria e são jovens. Está preparado para pagar mais? Que remédio? Não faço ideia, como ainda não fui ver isso. Ainda não fui ver, não sei, não faço ideia. Mas perante a perspectiva de ter que pagar mais, o que é que lhe parece? Se tiver que pagar mais que não possa, terei que entregar a casa ao banco. É mais uma dívida que vamos ter. Estamos sempre a meter a mão ao bolso. Neste momento, o imposto municipal sobre imóveis médio ronda os 145 euros anuais e deverá aumentar para valores entre os 230 e os 300 euros, segundo dados da APMIP citados pelo Correio da Manhã. O aumento das receitas reflete-se em 2013, mas só depois de 2014 é que este fermento vai inchar o bolo orçamental do imposto. Esta subida só não é mais imediata devido a uma cláusula de salvaguarda da Direção-Geral de Impostos que impõe que o aumento não venha a superar os 75 euros em 2013 e em 2014. A partir daí, atualizados os valores dos impostos, o resultado será um bolo final de 2,2 mil milhões de euros. Uma fasquia que, segundo a APMIP, será mais do dobro da receita atual do IMI. Aqui não há 50-50, ajuda do público ou do telefone. A resposta é obrigatória e definitiva e vai mesmo passar por abrir os cordões à bolsa. Aqui não se ganha, só se perde neste particular porque é uma despesa de quem é possuidor de um imóvel. Connosco temos o Dr. Domingos Azevedo, bastonário dos técnicos oficiais de conta. Muito obrigado por estar aqui connosco na Praça da Alegria. Faço-lhe exatamente assim a mesma pergunta que fizemos àqueles que encontramos e que se dispuseram a responder. Vale a pena pedir a reavaliação do imóvel às finanças? Não é aconselhável neste momento, por uma razão muito simples. Quando foi da aprovação do novo Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aquilo a que nós normalmente chamamos de CIMI, criou-se uma salvaguarda em que se disse que no prazo de 10 anos todos os prédios tinham que obrigatoriamente ser avaliados nos termos previstos nesse mesmo Código. E que termos são esses? Completamente diferenciados daqueles que eram antes de 2003.
Antes de 2013 havia as chamadas comissões de avaliação nos serviços de finanças, em que iam verificar o prédio, viam as áreas que o prédio tinha e atribuíam um valor ao prédio. Atualmente não. Atualmente os prédios são avaliados a partir de fatores objetivos e completamente iguais para todos. Mas o que se passa é que, nos termos dessa mesma legislação, dizia-se que no decurso deste tempo, da entrada em vigor do novo Código, e até que se procedesse à avaliação geral, os prédios que não sofressem alteração na matriz, por isso, uma mudança de nome, um pedido de uma coisa qualquer, e imediatamente gerar a atualização desses valores na matriz. E para termos uma pequena ideia, e eu cheguei, isto é um problema, um processo que ainda veio do tempo, quando o atual Presidente da República, o professor Cavaco Silva era Primeiro-Ministro, eu na altura recordo-me que simulei, estava eu como deputado na Assembleia da República, e que simulei exatamente um caso em que me dava um crescimento de matéria coletável na ordem, em alguns casos, de 800%. Ora bem, primeiro há uma coisa que é uma realidade, e que é esta. Nós estamos perante uma avaliação geral e que ninguém se pode furtar a ela. E por isso serão avaliados todos os prédios que não tenham sido objeto de avaliação depois de 2003 ao abrigo destes critérios. Eles foram já avaliados em 2003, mas foi automaticamente, como? A partir da aplicação de um índice de correção aos valores que existiam. Mas eu pedi aos serviços que colocam no ar para que nós tenhamos em atenção. Sim, para vermos também uma questão interessante, porque, detalhes, não é? Como disse, aqui nós não podemos realmente furtar-nos a isto, mas há coisas que deverão ter muito em atenção, particularmente os portugueses, deverão ter em atenção esta questão, porque há critérios nesta avaliação que as matrizes anteriores a 2003 não têm esta definição, não permite elementos que deem esta definição, o que poderão ser confrontados com avaliações injustas, e o importante é agora conhecerem como é que podem reagir a ela. Se me permitem... Vamos embora, levantamos. Então, nós temos aqui o seguinte, antes de mais nada, porque é uma avaliação de prédios? Esta avaliação, como nos disse, decorre de uma legislação e decorre de um processo automático, que é a chamada avaliação geral. Refira-se que este imposto, o aumento de imposto, que penso que será um pouco mais do que aqui as previsões de 2,2 milhões de euros, perdão, milhares de milhões de euros, sim. 2,2 milhares de milhões de euros, será um pouco superior. E essa receita não é do Estado. É dos municípios. É dos municípios. Mas indiretamente será do Estado. Porquanto não tem influência direta no reequilíbrio das contas públicas, poderá ter indiretamente na medida em que poderá ser reajustado o chamado Fundo de Equilíbrio Financeiro das autarquias locais. O que é esse Fundo de Equilíbrio Financeiro? É a comparticipação que as autarquias locais têm nos impostos que o Estado cobra aos seus cidadãos. E por isso, o porquê de uma avaliação nem se põe a questão. A questão é que devemos avançar se ela é justa ou injusta. Ora bem, teremos que concluir que perante situações de prédios inscritos na matriz há 50, há 100 anos, ou mesmo que sejam inferiores a isso, e quando comparados com os prédios, por exemplo, atuais, há uma diferença muito grande de taxação entre um prédio que foi inscrito há 50 anos, em que nessa altura o valor monetário era completamente diferente, o valor monetário do prédio era completamente diferente do valor atual, e porquanto estariam a pagar um imposto sobre um valor perfeitamente diferenciado de um jovem que hoje, por exemplo, fosse comprar uma habitação em que o valor coletável, a matéria coletável, era o dobro ou o triplo ou o quádruplo daquilo ou mais. É importante nós, por isso, quanto à justiça social, justiça tributária, penso que não há dúvidas nenhumas desta regra, que ela é justa, ou pelo menos procura repartir, tratar igualitariamente todos os titulares de prédio. O que é que se avalia? O que nós vamos avaliar são os chamados prédios urbanos. E esses prédios urbanos são as casas de habitação, são as fábricas, os armazéns, as lojas comerciais, os parques de estacionamento, por exemplo, e outras situações que estejam definidas nos códigos. Há aqui um processo que eu penso que este é que é o mais interessante de todo para entrarmos
Pois quem é que avalia? Quem avalia? Não, é que aqui... Eu já lá irei, porque eu, entretanto, eu pedia que voltássemos ao quadro anterior, porque o que falamos é dos imóveis urbanos. Urbanos. E o que gostava de lhe perguntar é o que é que sucede aos rústicos. Os rústicos têm um método diferente de ser avaliados, porque é pela sua capacidade de produzir exatamente bens. E, por exemplo, um terreno que tenha, por exemplo, 40 ou 50 hectares, mas que não tenha qualidades para as culturas, é completamente diferente de um terreno, por exemplo, onde eu possa produzir horticultura. E essa avaliação também? Essa avaliação é fundiária, baseia-se noutros critérios que não são estes. Okay. É o chamado rendimento fundiário, isso é a capacidade do prédio de produzir rendimento. Sim. E não os outros. Por isso, quem avalia... também está em equação, porque há muita gente que nos vê e que também dispõe de alguns imóveis rústicos, mas que não serão objeto desta não vão ser objeto de alteração. São só prédios urbanos. Okay. E como disse, são as habitações. E eu pedíamos aqui uma especial atenção. Quem avalia é uma iniciativa. E isto é interessante saber quem avalia, por causa disto que vou falar de seguida. Um prédio é avaliado tendo dois impulsos possíveis. O primeiro é mediante declarações do seu titular. E porquanto, se este titular não conhecer em rigor como é que as normas são aplicadas, ele pode estar a fazer declarações contra si mesmo e contrárias à realidade. Isto tem a ver com uma coisa muito interessante, que é a fórmula do cálculo, como vos disse no princípio, é uma fórmula automática. E que tem de dar aqui assim, o valor tributável será igual ao valor do custo, a área, o coeficiente de ajustamento, o coeficiente de localização, o coeficiente de vestutez e o coeficiente de qualidade. O que é que isto quer dizer? Uma casa que tem, por exemplo, uma piscina, tem naturalmente mais valor do que uma casa que não tenha a piscina. Claro. Uma casa situada, por exemplo, junto ao Torre dos Clérigos, tem naturalmente mais valor do que uma casa situada, eu sei lá, em Matosinhos ou numa outra área qualquer. E por isso a lei faz este reajustamento. Mas é interessante termos em atenção um pormenor. A lei veio aqui enquadrar, fazer uma definição de área que pode alterar de uma forma enorme o valor final. Porquê? Porque chama as áreas brutas privativas e as áreas brutas dependentes. Ou seja, este valor de custo, que anda sensivelmente em 600 euros por metro quadrado, se é aplicado a 100% às áreas brutas privativas, mas apenas 30% às áreas brutas dependentes, que são as áreas brutas dependentes e áreas brutas privativas. Por exemplo, numa fábrica que se dedica à serralharia, as áreas brutas é onde se trabalha. É a vocação do prédio no cumprimento da missão a que ele está vocacionado. Sim. Por exemplo, numa habitação, qual é a vocação de uma habitação? É exatamente acomodar as pessoas. Mas, por exemplo, uma despensa, uma lavandaria, uma garagem, uma arrecadação, tem intrínseco esta função? Não tem. São partes acessórias da parte principal. E prestem atenção, que isto é que é o mais importante deste facto, é isto. É que as matrizes que hoje estão nos serviços de finanças não têm esta descrição. E, porquanto, nos termos da legislação, a avaliação vai ser feita pelos elementos que vão ser enviados pelas câmaras municipais. Isto quer dizer que, então, vão provavelmente ser avaliados áreas brutas privativas, que no fundo são áreas acessórias, e as áreas acessórias, ou áreas dependentes, também chamadas, essas são só avaliadas em 30% do valor do custo. Então vamos imaginar, nós temos a vossa casa, tem uma despensa, tem, por exemplo, uma garagem, tem, por exemplo, uma arrecadação e tem, por exemplo, uma lavandaria. Imaginemos que isto que dá no total da vossa casa, imaginemos 200 metros quadrados. Então, se eu não tiver em atenção isto, eu vou-lhe aplicar o valor de custo, ou seja, 600 euros sobre, e mais do que com aqueles reajustamentos, não vale a pena agora estarmos aqui a discutir, são técnicos, vão aplicar-se, por exemplo, 600 euros sobre 200 metros quadrados. Mas se eu tiver nestes 200 metros quadrados, por exemplo, uma lavandaria, uma garagem e, por exemplo, uma despensa, então se isto somar, imaginemos, por exemplo, 50 metros quadrados, eu só vou aplicar 600 euros sobre 150 e 30% de 600 euros a estas áreas dependentes. E aqui é que está a atenção que é necessário ter, e este programa pensa também desta função pedagógica. Pensem que é que está. É que fazendo-se a transferência das matrizes tais quais elas neste momento estão,
Algumas delas há mais de 100 anos, por exemplo, alguns prédios dos prédios antigos, não temos esta discriminação de áreas. É importante que ela seja entregue, ou pelo menos seja entregue, ou que pelo menos nós avaliemos em função, quando nos for comunicado o valor da matriz, que nós vamos à internet, tiremos uma matriz do nosso prédio, da nossa casa, e que em função dessa matriz vejamos exatamente as deficiências. Vamos dividir esta nossa conversa por duas partes. Eu peço desculpa, só muito rapidamente. É que a área privativa é o tal valor, como dizia. A área bruta privativa é calculada em 30%. O terreno, o coeficiente de ajustamento pode variar entre 1 e 0,8, não interessa. O terreno livre das nossas habitações, desde que não seja superior a 2 vezes a área de ocupação da casa, então este terreno livre é avaliado em 2,5%. Imaginem, se eu tenho 100 euros, por exemplo, este terreno só considero avaliado em 2,5%. Por isso, é a importância que isto tem, Jorge, nas pessoas estarem atentas a estes efeitos, porque não vou dizer que há intencionalidade que não existirá, naturalmente, mas poderão ser consequência, só para ter uma pequena ideia do que eu estou a falar. Domingos Azevedo, temos mesmo que terminar. Exemplo, num prédio para uma oficina, atribuíram 3.900 e tal mil euros de valor coletável. Reclamou-se, sabe para quanto veio? 1.195.000. É importante verificarmos estas questões, porque os efeitos são os efeitos... Já agora, Jorge, muito rapidamente, que este programa são rápidos. Eu tinha 8 slides, mas não vão ser possível dizê-los todos. Não, mostramos a próxima os efeitos imediatos disto são assim. O aumento do IMI pode ser de 75 euros ou 1/3 do aumento que se verificar. Imaginemos, uma casa, por exemplo, hoje paga 200 euros. Mas agora, por efeito da nova avaliação, vai passar a pagar 500. Então o aumento é de 300. Sim. Divido esse 1/3 de 300 são 100. Então ele só vai passar a pagar os 300, ou perdão... Vai passar a pagar mais 100 do que for maior, ou 1/3 ou os 75 euros. Temos mesmo que interromper. Nós vamos continuar esta conversa, porque suscitou, percebeu pelo silêncio, interesse a muitos, imaginamos em casa... e dúvidas, porque nunca se consegue esclarecer só e numa conversa, não dissemos tudo. Por exemplo, quem não tiver dinheiro para pagar, o que é que poderá vir a fazer? Doutor, mas isso será muito rapidamente, é que a sua casa é posta na praça, não é? É o mais certo. Na próxima semana, pode ser. É o mais certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora vamos falar de outro assunto. Convém...